Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui juntos. Um frio louco aqui na Holanda, a temperatura super baixa. Aqui na frente eu estou na cozinha, estou aqui olhando para a neve, todos os carros completamente cobertos por neve. Mas eu acho que o tema de hoje vai esquentar a nossa relação aqui com Jesus. Deus me levou num texto hoje, ao abrir a palavra, que dizia assim: o que você pensa de você mesmo? O que você diz a respeito de si mesmo? Ou seja, essa pergunta foi feita para alguém na Bíblia e o Espírito Santo quer que eu e você recebamos essa pergunta para nós hoje. Ou seja, o que você, Renato, pensa de você mesmo? O que você, Luci, diz de você mesmo? Ok? Então, para que você possa entender o contexto daquilo que Deus quer falar conosco, esquentar o nosso coração hoje, é o seguinte: para quem foi dada essa palavra? É muito interessante você saber isso. Outra coisa que é interessante, qual foi a resposta que essa pessoa deu para os seus interlocutores? E a outra é o seguinte: o que eu e você dizemos de nós mesmos, ok? Então são três posições que nós vamos tentar falar nesse tempinho que a gente tem aqui. A quem foi feita essa pergunta? Essa pergunta foi feita para o João Batista. João Batista foi um profeta que veio antes de Jesus, nasceu da prima de Maria, e ele, ao nascer, ele recebeu uma missão de Deus. E a mesma missão que João Batista recebeu, nós, eu, você, todos os sacerdotes, todos os filhos de Deus, todos os servos do Senhor Jesus, todos aqueles que creem no Espírito Santo recebemos. É que nós devemos ser, presta atenção, nós devemos ser a voz que clama do deserto. Ok? A voz que clama do deserto. Ou seja, nós temos que conversar, falar e clamar desde o deserto para alguém. Então, essa era a função de João Batista. Ele tinha essa função. Deus queria que ele estivesse no deserto da Babilônia, que significa deserto para nós cristãos. Deserto significa um tempo não improdutivo, mas um tempo de correção, no qual Deus nos leva para o deserto para nos corrigir, para nos tratar, para fazer com que eu e você nos arrependamos. E quando nós estamos no deserto, quando nós estamos no meio de uma situação de pandemia, de tristeza, de problemas, nós temos que ser a voz que clama desde o deserto. E essa era a função de João Batista. E ele, quando começou a clamar para as pessoas, começou a dizer o que ele tinha que dizer desde o deserto, no deserto, para quem estava no deserto, com ele no deserto, ele recebeu essa pergunta. As pessoas, ao serem exortadas por João Batista, começaram a perguntar: e você, o que você diz a respeito de você mesmo? Ou seja, nós temos a facilidade de falar de quem está passando por problemas, nós temos facilidade de falar dos problemas nossos e das outras pessoas, mas nós não temos a capacidade de falarmos de nós mesmos, o que nós estamos fazendo para que essa situação nos tenha levado para o deserto. A Bíblia deixa muito claro que quanto mais cabeça dura você for, mais tempo você vai ficar no deserto, porque mais lento você está sendo para aprender, mais devagar você está acertando as correções de Deus, as correções de Jesus, e não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Quanto mais tempo você fica, mais você sofre. Então, João Batista, eu, você, todos nós cristãos, devemos ser a voz que clama do deserto, porque Deus tem essa missão para ele e tem essa missão para nós hoje. E o que ele queria? Ele queria que nós fôssemos e sejamos hoje também essa voz que clama desde o deserto, com duas finalidades. A primeira finalidade é, ele diz assim: consolai, consolai o meu povo que está no deserto. Ou seja, Deus quer que eu e você consolemos as pessoas que estão no deserto, ok? E ele diz também: bradai com gritos contra a maldade. Ou seja, ele quer que nós consolemos e quer que nós bradamos alto e fortemente, veementemente contra a maldade. É isso que Deus quer. Deus quer que nós, ao percebermos que estamos passando por situações complicadas, nós sejamos a voz contra a corrente. Nós sejamos as pessoas que
consolamos as pessoas, que damos apoio, que escutamos, mas também estejamos aptos para fazer com que essas pessoas se arrependam, mudem de atitude e saiam do deserto. É isso que Deus quer. Ele quer que nós consolemos, que significa Deus, mesmo na tua prova, mesmo no teu deserto, mesmo no meio da tua pandemia, Ele está com você. Mas eu te brado, Renato, eu brado a ti, Luci, eu brado a todos vocês, que vocês devem lutar totalmente contra o mal. Se você se curvar ao mal, se você se curvar à maldade na qual você está vivendo, não for uma voz contra a corrente, mas sim uma voz que prediz o mal, você não vai estar fazendo aquilo que Deus quer. Consolai, consolai, bradai contra o mal. Ok? Então, qual foi a resposta de João Batista? João Batista, quando perguntado para ele, ei, quem é você? O que você pensa de você mesmo? João Batista disse, eu sou a voz que clama desde o deserto. Eu sou a voz que aceitou ir contra a corrente. Você tem ido contra a corrente nesses tempos de crise, nesses tempos de maldade, nesses tempos de problema? Ou você tem jogado mais lenha na fogueira? Você tem colocado mais medo? Você tem consolado as pessoas que estão passando por essas situações? Você tem bradado contra a maldade? Você tem buscado a justiça? Sabe por quê? Porque quando você está no deserto, você, ao ser e saber que você é a voz que clama do deserto, você sabe e tem a esperança que Jesus vai mudar toda a situação. Você, quando está no deserto e começa a consolar aqueles que não têm consolo e bradar contra aqueles que estão fazendo as coisas erradas para que saiam dessa posição, você começa a entender algo que João Batista entendeu, que Jesus ia fazer todo torto ficar reto, todo vale ficar cheio, todo quebrado ficar liso, porque Jesus muda situações. Existem muitas pessoas que dizem que a situação não muda, as pessoas não mudam. Não, Jesus muda. Então você que está vendo que tem alguém no deserto, você que tem visto que alguém que está cometendo erro, seja a voz contra a corrente, seja a voz que clama no deserto, seja um João Batista. Não é fácil. João Batista foi morto, teve a cabeça cortada, oferecida, porque ele relatou ao rei que ele estava em adultério. Às vezes, quando você diz para outra pessoa, ou você fala com você mesmo que você está errado, que você deve mudar, as consequências vêm. Então, não existe, deixa muito claro isso, a palavra do Senhor deixa muito claro que não existe consolo se não houver arrependimento. O consolo sem arrependimento é uma falsa, é como só colocar algo paliativo sobre uma ferida. Às vezes nós estamos vendo pessoas da nossa família que estão passando momentos difíceis e nós consolamos, mas não bradamos contra o mal que essas pessoas estão a passar. Às vezes você se sente tão pobrinho, tão coitadinho, que você só tenta se consolar buscando a palavra, mas você nunca olha para os erros que você está fazendo. Por isso que a pergunta de hoje, o que você diz de você mesmo? Então não existe consolo sem arrependimento e não existe arrependimento se você não for consolado. Ou seja, é uma mão dupla. Console para que as pessoas possam chegar ao arrependimento. E quando você se arrepende, você chega ao consolo divino. E agora, o que eu e você, o que nós devemos fazer diante dessa situação? O que nós devemos fazer para ser uma voz contra a corrente, uma voz que não se omite, uma voz que não só lança fogo na fogueira? O que nós devemos ser? Para ser uma voz que exclama no deserto, você tem que acreditar que Jesus muda. Esse é o ponto princípio. Jesus muda. Deus diz na Bíblia que Ele é o Pai de toda consolação. Jesus disse, eu vos deixarei o Consolador, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele é o nosso consolo verdadeiro. Ele nos consola, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo é aquele que nos dá o discernimento para entender a justiça, o juízo e o pecado e faz com que nós nos arrependamos. Então eu e você temos que acreditar que o Espírito Santo muda a vida das pessoas. Para isso, nós precisamos consolar essas pessoas que estão passando por problema. Devemos nos consolar, mas deixar com que a voz do Espírito que clama desde o deserto fale aos nossos corações. A outra coisa que você tem que dizer é entender como João Batista. Você tem que entender, ei, o que você pensa de você mesmo? Você não tem que pensar nada mais do que ser como João Batista. Eu estou nos pés de Jesus. Eu sou o último dos últimos. Eu não sou digno de atar as sandálias de Jesus. Por mais capacidade que você tenha, por mais títulos que você tenha, por mais dinheiro que você tenha, por mais orgulho de você mesmo que você tenha, seja como Batista.
fique aos pés de Jesus, que é o melhor lugar que nós temos para ficar, que nos pés de Jesus nós podemos agarrar nos seus pés e dizer: ajude-me, Senhor, e que dali nós não vamos cair mais. É o melhor lugar. E quando você entende isso, você vai ser como uma voz que clama no deserto, que traz consolo, mas leva também as pessoas ao arrependimento, sendo instrumentos nas mãos de Jesus. A outra coisa que você tem que entender, que João Batista falava muito, é que nós temos que aprender a repartir aquilo que nós temos com quem não tem. Nós temos que parar com o nosso egoísmo, nós temos que parar com tudo aquilo que nos leva a não ser a voz que clama no deserto. Nós temos que ser aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça e ao mesmo tempo ministrar, consolar, exortar em amor. Você tem que entender que eu e você, para sermos uma voz que clama do deserto, nós não devemos defraudar ninguém, nós não devemos dar exemplo daquilo que nós não somos, nós só devemos falar aquilo que nós fazemos e devemos fazer aquilo que nós falamos. Todas as atitudes contrárias a isso já não podemos ser a voz que clama no deserto. E a outra coisa, é mais importante também, é que nós não devemos ficar calados diante do erro. Quando você vê o seu irmão errado, a sua irmã errada ou você mesmo errado, fale com amor, seja o consolo, busque orientá-lo, mas não deixe de falar. A Bíblia deixa muito clara que nós, quando vemos alguém errado, quando vemos alguém no pecado e não orientamos a vida dessa pessoa e essa pessoa vai morrer, vai ter uma relação espiritual difícil, está fadado a ela a morte espiritual e a morte física, o sangue dessa pessoa vai ser clamado de nossas mãos. Então não deixe de ser uma voz que clama no deserto. Quando alguém perguntar: e você, quem é? Você não vai falar: eu sou o filho do seu netinho da Donaldinha, eu sou o Dr. Renato, eu fiz o curso tal, eu trabalho na Holanda. Não diga isso. Você vai dizer: eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a pessoa que tem fome e sede de justiça, eu sou a pessoa que não me omito diante do mal, eu sou a pessoa que não faço fake news, eu sou a pessoa que não quero me mostrar como eu sou melhor do que os outros no Facebook, eu sou a voz que clama no deserto. Primeiro clamo a mim para que eu possa mudar, depois eu vou bradar, vou consolar a mim mesmo para que eu possa consolar as pessoas e acreditar que Jesus muda e que Deus é o Deus de toda consolação. E se você hoje sabe que tem alguém na sua família que está passando por um momento difícil, não está precisando ser consolado, console essas pessoas, mas também peça ao Espírito para te dar revelação, para ver aquilo que você tem que bradar a essa pessoa com amor, para que ela mude e que o sangue dela não seja cobrado da sua atitude de omissão. Ser a voz que clama não é ser omisso. Omisso é aquela pessoa que sabe e não faz, ou aquela pessoa que fala e não faz. Nós temos que ser voz que clamam desde o deserto, viver no deserto, mas ter a esperança de dias melhores, porque toda vez que você vive no deserto, a tua relação com Deus sobe, sabe por quê? Porque Ele é o único que te dá todo o consolo e toda a consolação. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que te sirva de algo isso. E vamos para frente, ser uma voz contra a corrente. Se alguém te perguntar: ei, e você, quem é? Você vai dizer: eu ainda quero ser a voz que clama desde o deserto. Eu sou a voz que clama do deserto, porque eu quero consolar e quero bradar e ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus no tempo de vida que ainda me resta. Deus te abençoe. Se gostar, like, legal. Se não gostar, não dê like, mas passa para frente. Talvez vai servir para alguém que porventura hoje está precisando ser consolado e aprender a consolar e a clamar e exortar a outras pessoas. Deus te abençoe no nome de Jesus.